Falar da atividade 4 agora. A atividade 4 fala que no laboratório os funcionários observaram o crescimento de algumas plantas. E aí eles fizeram um gráfico de uma delas, né? E aí eles viram que o tempo e a altura mantinham uma relação. Olha só, ó. Aqui eu tenho o tempo em dias e aqui eu tenho a altura em centímetro. Vejam que quando eu tenho 1 centímetro de altura, foi porque passaram 5 dias. 2 centímetros de altura, porque passaram 10 dias, ok? E aí ele quer saber qual a altura da planta no 20º dia. Muito fácil. Bom, então olha só, o que acontece? Eu tenho 1 centímetro quando passaram 5 dias. Eu tenho 2 centímetros quando se passaram 10 dias. E ele quer saber, quando se passam 20 dias, qual a altura da planta, certo? Qual é a altura da planta? Então, muito simples, ó. Se vocês olharem, ó, 1 está para 5, 2 está para 10 e x, nós vamos chamar de x, está para 20. Então, fazendo uma proporção aqui, fica 2 está para 10, assim como x está para 20. Assim como 1 está para 5, né? Então, eu posso pegar duas aqui, ó, vou pegar essas duas, e aí o que eu faço? Eu multiplico em cruz. Então, vai ficar 10x é igual a 2 vezes 20. Então, 10x é igual a 40. Então, x é igual, ó, 10 está multiplicando, vai para lá dividindo. E aí eu corto, x é igual a 4. Então, no 20º dia, as plantas estavam atingindo 4 centímetros de altura, ok, gente? 4 centímetros de altura, então achamos aqui, certo? Um outro jeito de se fazer é o seguinte, ó, 1 para 5, 2 para 10, então 3 para 15, 4 para 20, também é uma maneira de ser feito esse exercício, tá bom? Agora a atividade 5. Gente, a atividade 5 é muito simples, muito fácil. Ela diz assim, ó, a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro em graus Celsius. E H são as horas passadas no decorrer do dia. Então, vamos lá. Então, eu vejo que a hora 8, a temperatura era 28 graus Celsius. Quando ficaram 11 horas, a temperatura passou a ser 32. E quando entrou em 15 horas, a temperatura passou a ser 36. Bom, analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido, entre 8 e 11, entre 11 e 15, ou na mesma proporção nos dois intervalos. Então, vamos olhar a tabela aqui. Notem que de 8 para 11 horas, quantas horas se passaram? De 8 para 11, eu tenho 3 horas. E qual foi o aumento de temperatura? O aumento de temperatura foi de 28 para 32. Então, de 28 para 32, eu tenho 4 graus Celsius, ok? Bom, agora vamos olhar lá o outro intervalo, né? Que ele fala, ó, de 8 e 11. Então, nós já vimos que em 3 horas aumentou 4 graus, certo? Então, agora entre 11 e 15. Entre 11 e 15, ó, das 11 até as 15, eu tenho 4 horas, não é isso? E de 32 para 36, eu também variei 4 graus Celsius. Só que tem um porém. Aqui, ó, os 4 graus Celsius aumentaram em 3 horas. Aqui, os 4 graus Celsius aumentaram em 4 horas.
Então, não é a letra C, porque não é na mesma proporção. Se fosse na mesma proporção, horas tinham que ser iguais e temperaturas também, tá? Então, não é a letra C. Bom, qual é a pergunta? Quando ela aumentou mais rápido? Ela aumentou mais rápido quando, aqui ó, nas 3 horas, né? Então, foi entre 8 e 11 horas. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Bom, vamos lá, atividade 6. Caiu no Saresp, né, de 2010. Diz assim: a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação P sobre T, ou seja, a pressão dividida pelo tempo, dá uma constante que ele chamou de A, tá? A tabela seguinte mostra um determinado gás, a evolução de pressão em relação à temperatura. Então, ó, tem aqui a tabela, as temperaturas, né? E aqui a pressão. Vamos lembrar que um dividido pelo outro, tá vendo? Ou seja, ó, um dividido pelo outro tem uma constante, tá bom? Então, vejam aqui que a temperatura aumenta, a pressão, ó, de 60 passou para 80, ó, temperatura aumentou, pressão também aumentou. Então, é diretamente proporcional, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos lá, atividade 6, então. Então, o exercício, ele me fala que se eu pegar a pressão e dividir pela temperatura, eu vou ter uma constante A, certo? Então, isso significa que todas as pressões que eu pegar, dividir pela temperatura, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, olha só. Então, pressão dividido pela temperatura é igual a A. Vamos descobrir quem é esse A, né? Então, fica 60 dividido por 300. Cortando aqui, ó, 6,30 dividido por 6 dividido por 6, eu fico com 1 sobre 5, 1/5, tá? Então, 80 dividido por 400, dividido por 8, dividido por 8, também eu tenho 1 sobre 5. Então, automaticamente aqui, o nosso x sobre 700, ele também tem que ser igual a 1/5, porque ele obedece ali, não é isso? Então, é só eu multiplicar em cruz. Então, vai ficar 5x é igual a 700 vezes 1, que é 700. Então, x é igual a 700 dividido por 5. X é igual a 140. Prontinho. E aí, a gente voltando lá para a apostila, eu vejo que é a alternativa B, ok? Bom, vamos lá, agora fazer a atividade 7. Então, olha lá, a atividade 7, gente, caiu numa prova do governo, que é a AP, de 2016, e diz assim, ó, a tabela a seguir forma a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. Tempo X, vazão Y. Então, tem aqui, ó. Quando o tempo é 1, a vazão é 20. Quando o tempo é 5, a vazão é 100. Quando o tempo é 10, a vazão é 200. E quando o tempo é 20, a vazão é 400. Então, vamos ver uma coisa. Primeira coisa, ele quer que a gente dê uma expressão que represente aqui essas contas. Primeira coisa que eu tenho que ver, se ela é direta ou inversamente proporcional. Então, vamos lá, ó, o tempo aumenta, né, ó, de 1 para 5. A vazão também aumentou, né, ó, de 20 para 100. Ó, de 5 para 10, de 100 para 200. Então, ela foi aumentando. Então, existe proporcionalidade, tá? Bom, e agora? Uma aumentou, a outra aumentou, então elas são diretamente proporcionais.
Então, agora a gente vai ver uma constante. Lembram lá na atividade 6, que era eu dividir a pressão pelo tempo e dava a constante? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o tempo e dividir pela vazão e vou ver se vai dar certo, tá? Então, vamos lá, ó. O tempo tá aqui, eu vou dividir pela vazão, tá bom? Então, ó, tempo pela vazão é igual a x sobre y, que é igual a 1 sobre 20, que é também igual a 5 sobre 100, que é igual a 10 sobre 200, que é igual a 20 sobre 400, certo? Então, quanto que vai ser essa constante, né? Como ele quer uma fórmula, né? Então, eu vejo aqui, ó, ele relaciona x e y, então eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Então, multiplicando em cruz, eu tenho y vezes 1, que é y, é igual a x vezes 20. X vezes 20. Então, tá aqui a nossa relação, que lá na apostila eu vejo que é a letra A. Tá? Só marcar aqui a letra A, ok? Então, agora, gente, só passar todos os exercícios que nós fizemos, passar para o caderno ou para a apostila, né? Quem tem a apostila, faz na apostila. Quem não tem, vai copiar no caderno, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, se cuidem e até mais.